Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. Vocês estão ouvindo aí a música Just the Way You Are, do Bruno Mars. Bom, vamos lá então. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre dualidade e geração de colunas, tá bom? Então vamos começar pela dualidade. Bom, dualidade é um conceito de programação linear, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui da forma como está nesse livro aqui, tá? O Linear Programming, do Vasek-Quattal. Então vamos lá, ó. Imagina que a gente tem um programa linear, tá? No caso aqui, um programa linear de maximização, tá? Poderia ser de minimização, tá? Mas vamos pensar aqui no caso da maximização. E esse programa linear ele está na forma padrão já, tá? Então a forma padrão aqui para maximização são restrições aqui de menor igual, né? Inequações de menor igual. Aí o que acontece, ó? Por exemplo, se eu pegar a segunda inequação aqui desse sistema e multiplicar por 5 sobre 3, o que eu vou ter aqui, ó? 5 sobre 3 vezes 5 vai dar 25 sobre 3, certo? 5 sobre 3 vezes 1 vai dar 5 sobre 3. 5 sobre 3 vezes 3 vai dar 5, certo? 5 sobre 3 vezes 8 vai dar 40 sobre 3, certo? E 5 sobre 3 vezes 55 vai dar 275 sobre 3, certo? Então eu multipliquei essa segunda inequação aqui por 5 sobre 3. Ou seja, essa inequação que eu obtive aqui, ó, ela é satisfeita por qualquer solução viável desse sistema aqui, certo? Porque uma solução viável desse sistema satisfaz todas as restrições do sistema, certo? E eu peguei uma inequação desse sistema e multipliquei por uma constante aqui, positiva, né? E então eu obtive uma inequação que também vai estar satisfeita por qualquer solução aqui dentro. Aqui dentro que eu digo é a solução viável desse sistema. Aí você vai falar para mim, tá bom, né? E daí? Tá, só que o valor que eu escolhi aqui, ó, 5 sobre 3, ele é um valor que não foi escolhido à toa, né? Porque o que acontece, ó? Olhando para a função objetivo aqui, ó, né? Eu coloquei ela aqui, ó, tá? A função objetivo tá aqui, ó. 4x1 mais x2 mais 5x3 mais 3x4, né? Isso aqui é a função objetivo. Aí, ó, se você olhar para o coeficiente de cada variável na função objetivo, esse coeficiente é menor ou igual ao coeficiente dessa inequação aqui que eu obtive a partir dessa multiplicação aqui da segunda inequação por 5 sobre 3, certo? Ó, 4 é menor ou igual a 25 sobre 3. 1 é menor ou igual a 5 sobre 3. 5 é menor ou igual a 5. E 3 é menor ou igual a 40 dividido por 3. Então, se todos os coeficientes que estão aqui, ó, do lado esquerdo aqui, são menores ou iguais aos coeficientes que estão aqui, do lado direito, então é claro que essa parte aqui vai ser menor ou igual a essa parte aqui, certo? E aí, por transitividade, como essa parte aqui já era menor ou igual a isso, né, 275 sobre 3, então eu sei agora, com esse, digamos, truque que eu fiz, eu sei que a minha função objetivo é menor ou igual a 275 sobre 3. Isso, pessoal, não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa, não. Eu estou pegando um programa linear, fiz uma conta aqui meio besta e já consegui falar para vocês que esse valor ótimo aqui do Z, ele é menor ou igual a um certo valor. Eu só peguei uma inequação do sistema, fiz aqui uma conta simples, né? Multipliquei por uma constante e agora eu sei que esse valor de Z aqui, ó, que é o que maximiza, né, esse sistema,
quer dizer, satisfaz as inequações do sistema, maximizando essa função objetivo, né? Então eu sei que o ótimo aqui desse programa linear é menor ou igual a 275 sobre 3. Tá? Então é um limitante superior que a gente fala, né? Então eu sei que disso aqui não passa, né? Então tipo, eu quero maximizar, mas eu sei que não vai ser mais do que isso aqui, ó. Tá bom? Bom, mas se eu fiz essa brincadeira aqui desse jeito, eu posso continuar a brincadeira aqui, né? Pegar outras inequações aqui, multiplicar por outros valores, fazer combinação dessas inequações aqui para obter inequações como essa aqui que me dão um limitante superior no valor ótimo aqui desse programa linear, né? Então vamos fazer de novo essa brincadeira, ó. Vamos pegar agora a segunda, somando, né, a segunda com a terceira restrição. Então vai estar aqui, ó, 5 menos 1 vai dar 4, 1 mais 2 vai dar 3, 3 mais 3 vai dar 6, 8 menos 5 vai dar 3. De novo, ó, eu estou fazendo isso, é claro que com o objetivo de depois colocar a função objetivo aqui, ó, e esses coeficientes serem maiores ou iguais aos coeficientes da função objetivo, certo? Para poder ser um limitante superior aqui no z, né? Então, de novo, ó, a gente tem aqui, ó, cada coeficiente aqui, ó, 4 menor ou igual a 4. Cada coeficiente do lado esquerdo menor ou igual a cada coeficiente do lado direito. Então, 4 menor ou igual a 4, 1 menor ou igual a 3, 5 menor ou igual a 6, 3 menor ou igual a 3. Portanto, a função objetivo é menor ou igual a esse lado aqui, né, que é menor ou igual a 58. Né? Então, por transitividade, agora eu sei que a minha função objetiva é menor ou igual a 58. Tá? Antes eu sabia que era menor ou igual a 275 sobre 3. Agora eu consegui apertar, digamos, mais aqui esse limitante superior, porque agora eu sei que é menor ou igual a 58, certo? 58 é menor do que 275 sobre 3. Né? Então, ou seja, esse limitante para mim ele está mais próximo do que é o valor real aqui do ótimo, né? Porque ele está menor, né? A gente quer maximizar, em algum momento esse máximo vai bater em algum lugar aqui, né? E a gente sabe que é para baixo de 58, né? É no máximo 58. Então eu posso brincar de qualquer jeito aqui, ó, fazer qualquer combinação dessas inequações, desde que a minha combinação ela desemboque numa inequação que é maior ou igual à minha função objetivo. Aí, tipo, eu falo o lado esquerdo, né? Então, se esse lado esquerdo da minha combinação for maior ou igual à função objetivo, aí eu vou ter um novo limitante aqui para o ótimo desse programa linear, tá bom? Então, ó, de forma geral, qual é essa brincadeira que a gente está fazendo? Ó? A gente vai multiplicar a primeira inequação por um certo y1, tá? Então vamos dizer que o y1 está associado com a restrição 1 aqui, ó, porque ele vai multiplicar a restrição 1. Depois o y2 pela restrição 2 e o y3 pela restrição 3, tá? E aí depois eu vou somar, certo? Eu estou descrevendo isso de uma forma genérica, né? Então, tipo, o que é somar aqui então, né? Eu vou pegar, ó, y1 vezes 1, né? Aqui, que é o coeficiente daqui. Depois, o y2 vezes 5, que é o coeficiente daqui. Depois, o y1, não é o y1, desculpa. Eu deixo eu falar de novo, ó. Quando eu estou multiplicando cada inequação aqui por um certo y e somando, a hora que eu somar, o que vai acontecer? Eu vou pegar o y1, vai ter o coeficiente aqui, ó, que é 1, no caso, eu estou olhando para essa coluna aqui, ó. Então, 1, 5 menos 1. 1, 5 menos 1, certo? Aí, dessa linha aqui é o y1, aqui é o y2 e y3, certo? Então, y1, y2 e y3. Tudo isso, quando somar, é o que vai ser multiplicado pelo x1, certo? Então, eu multipliquei o x1 por y1, multipliquei o x1 por 5 vezes y2 e multipliquei o x1 por menos y3. E aí, depois eu somei tudo isso, certo? E aí, o mesmo raciocínio se aplica aqui a todas as variáveis, né?
certo? Então, tipo, eu tô escrevendo a combinação que eu fiz aqui, né? Nos dois casos anteriores, ó. Nesse caso anterior, quem que era o y1? O y1 era zero, certo? Eu multipliquei essa inequação por zero, né? Nessa combinação que eu fiz, né? Que eu peguei só a segunda inequação. Então é como se eu tivesse multiplicado a primeira e a terceira por zero, né? Então y1, y3 igual a zero, y2 igual a 5 sobre 3. Aí somei tudo, cheguei nessa inequação aqui, ó, certo? No segundo caso, ó, o que eu fiz, né? Tá falando aqui, ó, somando segunda com a terceira. Então, o y1 é zero, né? Tipo, eu peguei a primeira inequação, é como se eu tivesse multiplicado ela por zero para chegar nessa combinação aqui, né? E aí, tipo, essa aqui eu multipliquei por 1 e essa também por 1. Então, o y2 é igual a 1 e o y3 é igual a 1. Aí, então, eu multipliquei essas duas últimas por 1 e somei. Cheguei nessa combinação aqui, tá bom? Agora aqui eu estou escrevendo isso de uma forma genérica, tá? Então, tipo, eu vou multiplicar a primeira inequação por algum y1 qualquer, um y2 qualquer, eu vou multiplicar pela segunda, um y3 vou multiplicar pela terceira, tá bom? E aí vou somar tudo isso, beleza? Então eu vou chegar nessa inequação aqui, tá bom? Agora, para essa... e assim, detalhe, né? Esses y's precisam ser não negativos, certo? Que a gente está contando aqui que a gente não vai mudar o lado da inequação, certo? Então tem que ser não negativo, tá? Aí, o que acontece, né? Essa combinação, qualquer combinação dessa interessa pra gente? Não, certo? A gente fez aqui, ó, sempre combinações que desembocavam numa inequação cujo lado esquerdo dela é maior ou igual à minha função objetivo, tá bom? Então são só essas as combinações que interessam pra gente, certo? Então, ó, eu vou escrever isso agora de uma forma genérica. Quando eu for olhar para o coeficiente do x1, ó, coeficiente do x1 é isso aqui, ó, certo? y1 mais 5y2 menos y3. Ó. Então, y1 mais 5y2 menos y3. Esse vai ser o coeficiente do x1 nessa combinação aqui, né? Então, esse coeficiente tem que ser maior ou igual ao coeficiente que está no x1 lá na função objetivo, que aqui no caso é 4, certo? E isso vale para todo o coeficiente de todas as variáveis. Então, para o x2, ó, esse aqui é o coeficiente do x2, né? Que é o que está aqui na segunda inequação, ó, é menos y1 mais y2 mais 2y3, né? Que é o que está aqui, o que está aqui. E isso tem que ser maior ou igual ao coeficiente de x2 na função objetivo, que é 1, certo? Então tem que ser maior ou igual a 1. Então vou ter uma restrição dessa para cada variável aqui, tá bom? Aí, gente, o que acontece, né? Então, qualquer combinação dessa que satisfaça essas restrições aqui, ó, ela vai ser um limitante superior no z, né? Que é o valor ótimo desse programa linear aqui, tá bom? E aí, quanto menor for esse valor, mais interessante ele é para mim, né? Então, qual que é o limitante que eu vou obter? É isso aqui, ó, certo? É o lado direito aqui da minha combinação. Isso aqui, ó, que aí tipo no primeiro exemplo era 275 sobre 3, no segundo era 58, né? Então, ó, esse valor é o que está aqui, certo? Qual o limitante que interessa mais aqui para mim? Sendo que eu estou olhando agora para um problema de maximização, né? Então, tipo, eu poderia falar para você assim, você vai maximizar? Então é menor ou igual a infinito, sei lá. Será que infinito é um bom limitante superior? Né? Acho que não, né? Aí você fala, é menor ou igual a 1 milhão. Tá, mas aí se você depois consegue falar para mim que é menor ou igual a 500, pô, então aquele limitante de 1 milhão era horrível, certo? Então, pra gente, quanto menor for esse limitante, mais próximo ele vai estar do ótimo, certo? Então, tipo, quando a gente quer fazer uma combinação dessa aqui, né, satisfazendo essas restrições, a gente quer chegar nesse lado direito aqui da combinação que seja mínimo, certo? Que seja, cadê? Que seja mínimo, ó. Então, agora, ou seja, né,
no final das contas, ó, então eu quero minimizar y1 mais 55y2 mais 3y3. Né? Então aqui, ó, minimizar y1 mais 55y2 mais 3y3. Tá bom? E aqui, tipo, eu estou copiando essas restrições aqui, né? Essas aqui eu estou copiando aqui embaixo. Ou seja, para eu pegar, né, ó, para obter o melhor limitante superior, basta resolver o seguinte problema. Esse cara aqui, ó. Tá? Então, ou seja, olhando para esse programa linear aqui, ó, se eu quiser encontrar um limitante superior nele, né, eu tenho que resolver esse outro programa linear aqui, ó. Esse outro programa linear, ele vai me dar o melhor limitante superior possível, porque ele está minimizando aqui, ó, o limitante superior, né? Então ele vai encontrar o melhor limitante superior possível em cima desse programa linear aqui, tá bom? Aí a gente vai chamar esse primeiro aqui, programa linear, de primal, e o segundo a gente vai chamar de dual, tá bom? Então todo programa linear, ele tem um dual. Tá? Então a gente pega o programa linear, chama ele de primal e aí o dual dele vai ter essas relações todas que a gente mostrou. Tá? E o dual do dual é o primal. Tá? Então, tipo, se eu começasse a minha brincadeira em cima desse programa linear aqui, ó, e falasse, eu quero o dual dele, eu ia chegar nesse cara aqui, ó, tá bom? Eu ia ter uma... Então você vê que assim, ó, por exemplo, ó, número de colunas aqui, que é o número de variáveis, né? Eu falo colunas pensando na matriz A aqui, ó, tá? Essa matriz A aqui, que é a matriz dos coeficientes aqui do lado esquerdo aqui, né? Então, tipo, se ela tem 4 colunas, né? Então é o número de variáveis, né, do primal. Então ele tem 4, lá no dual você vai ter 4 restrições, né? Aí aqui, ó, se tem 3 restrições no primal, lembra que eu vou definir uma variável para cada restrição? Então, tipo, no dual você vai ter 3 variáveis. Então, tipo, o número de linhas dessa matriz A aqui, ó, do primal, vai ser o número de colunas da matriz dual, tá bom? Então, tipo, tem todas essas, né, a relação aí entre o primal e o dual é bem forte, tá? E adivinha aqui, né, o que acontece? Se eu estou procurando aqui, ó, quando eu vou resolver o dual, eu vou encontrar o melhor limitante superior no valor do primal, o que acontece? Isso vai bater com igualdade, certo? Porque tipo, o melhor limitante superior possível é justamente o valor do ótimo, né? Então, ou seja, se eu tenho um programa linear de maximização, o dual dele vai ser de minimização e o valor na função objetivo vai ser igual nos dois, quando a solução é ótima, né? Então, quando a solução é ótima, vai bater com igualdade aqui. O mínimo desse cara aqui vai ser igual ao máximo desse outro cara aqui. Tá bom? Essa relação de min-max aqui, né, é uma relação de dualidade, tá? É claro que eu não estou fazendo aqui nenhuma demonstração de nada, tá? Eu só estou tentando passar a intuição para vocês, que aliás é o objetivo dessa disciplina, né? É a gente dar uma sobrevoada aí na teoria, né? E não se aprofundar, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa aí que é a tal da dualidade. Por que isso interessa pra gente, né? Porque a gente vai falar de geração de colunas, né? E como a gente já falou de método de planos de corte, eu acho que fica mais fácil para vocês aproveitar o que vocês já sabem lá de planos de corte para entender o que é a geração de colunas. Então, tipo, o que era o plano de corte, né? O algoritmo de planos de corte era assim, eu tenho um programa linear, né, que ele tem muitas restrições, uma quantidade gigante de restrições. Aí o que eu faço? Em vez de eu colocar todas essas restrições a priori, eu coloco algumas delas e deixo as outras de fora, né? Aí o que o método faz? Ele resolve o programa linear, né, com aquelas restrições que ele tem. Depois eu rodo um algoritmo de separação, que ele vai procurar por uma inequação que não está ainda lá no programa linear, mas que está violada, né? Aí, tipo, se ele encontrar, ele vai incluir essa restrição. Aí, tipo, vai ter que calcular de novo uma nova solução
E aí, tipo, você vai repetir o mesmo processo, vai procurar uma inequação que não foi incluída ainda e que está violada. Se você encontrar, você inclui essa inequação e aí calcula de novo uma nova solução ótima desse programa linear, digamos que atualizado, né, com essa nova restrição. E o processo termina quando, né? O processo termina quando você resolver o programa linear, procurar por uma restrição que ainda não foi incluída e que esteja violada e não encontrar. Você vai falar assim, não tem. Tipo, todas as inequações, mesmo as que não foram incluídas, elas estão todas satisfeitas. Então, tipo, eu não preciso incluir algo que já está satisfeito. Aí o processo termina, certo? Então, isso vocês já sabem, né? Isso vocês já sabem. Assim eu espero, né? Aí, tipo, o que é um algoritmo de geração de colunas? Ele vai usar exatamente o mesmo raciocínio, tá? Exatamente o mesmo raciocínio. Só que, o que acontece? No caso, a geração de colunas é assim, eu tenho agora eu vou olhar aqui em cima, tá? Vou olhar nesse cara aqui de cima. Imagina que esse cara aqui de cima tem uma quantidade muito grande de variáveis, tá? Que a gente vai chamar de colunas, né? Porque uma variável, ela está associada a uma coluna aqui da matriz de restrições, né? Então, por isso que eu estou falando porque o nome do método é geração de colunas, tá? Por isso que eu tenho que explicar aqui o porquê que chama isso de coluna. Mas o fato é, então ele tem uma quantidade gigantesca de variáveis lá, né? E aí é tão grande essa quantidade que você vai usar o mesmo raciocínio. Você vai falar assim, eu não vou colocar todas as variáveis logo de cara. Eu vou colocar só algumas, né? E aí eu resolvo o programa linear, e aí depois, quando eu tiver resolvido o programa linear, aí eu vejo se tem alguma variável aqui que eu não incluí ainda e que eu posso incluir e isso fazer com que o meu programa linear melhore aqui, encontre uma solução melhor, né? Agora, vamos reparar uma coisa aqui. Como diz o Ciro Gomes, né? Repare bem, repare bem. Repare bem aqui, ó. Quando eu tenho uma coluna aqui, ó, essa coluna ela tem uma restrição correspondente aqui no dual. Então, essa coluna aqui, ó, que é a coluna do x4, ela corresponde a essa linha 4 aqui, ó, no meu dual. Você vê que, ó, os coeficientes da coluna aqui são 3, 8, menos 5. Aqui os coeficientes são 3, 8, menos 5. Aí aqui na função objetivo é 3 o coeficiente. Aqui do lado direito é 3. Então, essa restrição aqui, ó, ela corresponde a essa coluna aqui. Então, tipo, ou seja, se eu não incluir essa coluna aqui, quando eu quis resolver esse programa linear primal aqui, ó, se eu não incluir essa coluna, é a mesma coisa que dizer que eu queria resolver esse dual aqui e não incluir essa restrição aqui. Certo? Né? Então, ou seja, né, pessoal, o que eu estou fazendo aqui com esse negócio de geração de colunas? Eu estou fazendo um plano de corte no dual, certo? Tipo, eu tenho um monte de variáveis aqui no meu primal, eu não vou colocar todas a priori, eu vou colocar só um subconjunto, né? É a mesma coisa de eu falar, lá no dual eu tenho um monte de restrições, eu não vou colocar todas a priori, eu vou colocar só um subconjunto, né? Aí depois, resolvi o programa linear, restrito aqui, né? Se eu resolvi o primal, eu também resolvo o dual, porque tipo, eles têm mais relações aqui que eu não expliquei para vocês, que tipo, meio que basicamente assim, você resolve um, você tem a solução do outro, tá? Você consegue resolver um é a mesma coisa que resolver o outro, tá? Então, tipo, eu resolvi o primal restrito, então eu também resolvi o dual restrito, né? Restrito no caso do primal, restrito às variáveis que eu incluí. No caso do dual, restrito às restrições, as inequações que eu incluí, né? Aí depois, o que eu tenho que fazer? Procurar, então se eu estou olhando para o dual, eu tenho que encontrar um plano de corte, né? Esse plano de corte que eu colocar aqui no dual é a mesma coisa que eu colocar essa variável, a variável correspondente aqui no primal, entendeu? Então gerar um corte no dual é a mesma coisa que gerar uma coluna no primal. Tá bom? Então, tipo, quando a gente falar de algoritmo de geração de coluna, o que a gente vai fazer? A gente vai, tipo, olhar para o dual e vai ver o que seria gerar um plano de corte no dual, e esse vai ser o raciocínio que a gente vai usar para gerar uma coluna no primal.
tá bom? Gerar a coluna no primal é a mesma coisa que gerar um corte no dual. E, gerar corte é uma coisa que a gente já sabe, né? A gente já lembra lá do negócio da separação e tal, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Não tem novidade, né? Ainda bem, né? Não tem novidade, ainda bem. Certo? Então, nós vamos fazer aqui vou dar um exemplo concreto para vocês agora de um modelo para um problema, aí, um modelo que usa a geração de colunas. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo tá isso aqui. 25. Vamos lá, velho. Bom, agora de novo eu vou pegar aqui slides do professor Cid da Unicamp, tá? Aquele curso lá de tópicos e otimização combinatória. Aqui, ó, eu peguei os slides da página do Cid, mas o nome do Cid não tá aqui nos slides. Eu não sei se talvez ele pediu para eu lembro que ele tinha uma aluna lá que era especialista lá em geração de colunas. Talvez ele tenha pedido para ela fazer essa apresentação. Então, a verdade é que eu não sei quem é o autor desse slide, se é o próprio Cid ou se é algum aluno dele, tá bom? Eu desconfio que seja uma aluna dele. Beleza. Então vamos ver aqui, ó. Problema de empacotamento bidimensional em faixas, tá? Então o que acontece, ó? A gente tem retângulos, né? Que a gente precisa recortar de um certo material aqui, tá? Vamos supor que isso pode ser vidro, madeira, ferro, qualquer coisa assim, tá? Então imagina que você tem uma lista lá de retângulos que você tem que cortar vamos fixar aqui um material, vai, para ficar mais fácil. Vamos pensar que é chapa de ferro, tá? De metal. Então você vai ter essa chapa de metal gigante e você vai ter que cortar pedaços dessa chapa para atender a tua encomenda aí, tá bom? Certo? Então, por exemplo, ó, você poderia fazer isso aqui, né? Cortar desse jeito que tá aqui, tá bom? E é claro que, dependendo de como você ajeita as coisas aqui, vai ter mais ou menos desperdício de material, certo? Né? Aqui está mostrando um jeito bem compacto de fazer isso, né? Tipo, né? Embora aqui também, sabe qual que é o problema daqui, ó? Depois que você cortar todos esses retângulos, o que vai sobrar para você? Vai sobrar o negócio tipo assim, né? Meio torto, ó, tá? Torto assim nesse sentido aqui que eu tô falando, né? Ó, vai sobrar um negócio assim, ó, né? Com essa característica aqui. Isso é uma questão. Outra questão, nem sempre você vai ter equipamento suficiente para fazer isso, tá? Pode ser que você tenha uma máquina lá que ela consegue cortar, mas se você tentar cortar desse jeito aqui, ó, pode ser que ela estrague o material, né? Então, às vezes, por uma questão de prática lá do tipo de equipamento que você tem, você não consegue fazer o corte do jeito que está aqui, tá bom? Aqui, ó, deixa eu passar um pouco aqui para a figura, depois eu volto aqui pro texto. Porque, tipo, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai assumir que os cortes que a gente vai fazer não pode ser assim, ó. Os cortes que a gente vai fazer, eles têm a seguinte característica. O que a gente pode fazer é cortar essa chapa de metal aqui de ponta a ponta, tá? A gente corta. Uma vez que a gente cortou, a gente perdeu esse material todo aqui, ó. Tá? Então a gente tem que colocar os retângulos aqui que a gente puder aqui dentro, mas esse material a gente perdeu, tá? E aí, isso aqui é uma faixa, tá? Isso a gente vai chamar de faixa, né? Dentro da faixa, o que a gente pode fazer? A gente só vai poder colocar retângulos um do lado do outro. A gente não vai poder colocar um em cima do outro na faixa, tá bom? A gente está assumindo isso, é uma simplificação, tá? Imagina que a tua máquina depois você só vai fazer cortes verticais aqui, ó, pau, pau, pau. Depois tirar o que sobra aqui e meio que jogar fora, tá bom? É uma simplificação, tá bom? Aliás, até das nossas simplificações aqui, a gente não vai poder nem deitar, por exemplo, o retângulo aqui. Ó. A gente vai assumir uma posição. Então, esse 1 aqui, ele está de pé, a gente só vai olhar para ele de pé. A gente não vai olhar ele deitado, tá bom?
uma versão inicial, tá, pessoal? Vamos pensar simples primeiro, tá bom? Não tem uma justificativa para fazer isso, tá? Então, a única justificativa é essa, simplificar aqui as coisas, tá bom? Então, a gente vai assumir que o problema que a gente quer resolver é pegar aquelas encomendas que a gente tem e cortar lá dessa chapa de metal aqui que a gente tem, desse jeito aqui, ó. Você faz cortes em faixas e dentro de cada faixa você só pode colocar os retângulos um do lado do outro, tá bom? E na posição que eles são dados para você lá. Você não pode deitar eles, tá bom? Certo? Então vamos ver aqui agora a formalização aqui, ó. O que a gente recebe como entrada nesse problema de empacotamento bidimensional em faixas? S é uma faixa de largura L e altura infinita. Eu falei bobagem, né? Eu chamei faixa o que não era faixa, né? Sempre que eu vou explicar esse negócio eu confundo isso. A faixa vai ser a placa que a gente tem lá de entrada, a placa toda, não esse pedaço, tá bom? Então faixa, ela tem uma altura infinita e tem largura L, tá bom? Então essa é uma faixa de largura L e altura infinita, é a placa lá de metal que a gente tem como entrada, né? Depois, o que a gente recebe? Uma lista de itens retangulares, tá? A gente vai chamar de I, essa lista. Aí tem o R1 até Rn. Então, são N retângulos que tem dentro dessa lista. Onde cada item, ele vai ter uma largura e uma altura, tá bom? Então, a largura do retângulo I é Li. A altura do retângulo I é AI, beleza? Aí é claro que a largura ela é menor ou igual a L, né? Tem que ser uma largura que caiba dentro da faixa, senão não adianta, né? Beleza. O objetivo desse problema aqui de empacotamento bidimensional em faixas consiste em empacotar os itens de I em S utilizando a menor altura possível de S, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando a gente fez esse corte, a gente pegou a altura desse item 1 aqui, que é o mais alto de todos, né? Então a gente gastou essa altura aqui, ó, da faixa. Depois, com esse outro corte que a gente fez, a gente gastou a altura do 3 aqui, que é o cara mais alto desse corte aqui, né? Então, ou seja, a gente gastou a altura do 3 mais a altura do 1, certo? Então a nossa função objetiva ela quer fazer com que essa altura total aqui seja mínima, tá bom? Aqui, ó, só para entender lá como que os cortes são feitos, né? Então, tipo, inicialmente, a máquina lá vai cortar de ponta a ponta aqui a faixa, né? Depois, ó, que tem esses pedaços aqui, aí ele vai cortar na divisória aqui entre cada retângulo, né? Então, cortou aqui na divisória de cada retângulo e aí depois vai cortar aqui as sobras, né? Aqui não apareceu na figura. Beleza. Aí, ó, o que acontece? Agora já vamos pensar já na modelagem, tá? Então, até aqui a gente entendeu o que é o problema, certo? Agora, vamos pensar na modelagem. Na nossa modelagem, o que a gente vai olhar, né? Para os padrões de corte, tá? O que é um padrão de corte? É simplesmente quando eu agrupo retângulos cuja soma das larguras deles seja menor ou igual à largura da faixa, que é aquele L maiúsculo, tá? Então isso significa que se eu colocar esses retângulos lado a lado, eles vão caber num cortezinho desse aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu poderia colocar o retângulo 1 junto com 2, junto com 5, junto com 6, a soma da largura deles não ultrapassa a largura da faixa. Poderia colocar só o 3 e o 4, também, aqui está sobrando um pedaço, né? Mas não tem problema, é menor ou igual à largura da faixa. E aqui tem vários padrões aqui de corte, tá bom? Então eu posso ter vários padrões de corte diferentes, simplesmente todas as combinações de retângulos cuja soma das larguras não ultrapassa a largura da faixa. Isso são os padrões de corte, tá bom? E aí cada padrão de corte ele vai ter uma altura, tá?
a altura dele, ó, é a altura do retângulo mais alto dentro do padrão, tá bom? Certo? E aqui, ó, esses zeros e uns aqui são os vetores característicos do que codificam, digamos, o padrão. Então, o que é um vetor característico, né? Ele vai ter uma posição para cada retângulo e aí ele vai ter 1 se o retângulo está dentro do padrão de corte e 0 caso contrário. Então, por exemplo, aqui, ó, o 1 está no padrão, o 2 está no padrão, o 3 não está no padrão, o 4 está no padrão, o 5 não está no padrão e o 6 está no padrão. Então, esse é o vetor característico desse padrão de corte aqui, tá bom? Então, aí na nossa notação, P5 é esse vetor binário aqui, tá? Que é o vetor característico do padrão 5. E o A de P5 é a altura do padrão 5, tá bom? Então, a altura do padrão é a altura do retângulo mais alto dentro do padrão, certo? Então aqui, ó, vou só mais um exemplo, ó. O retângulo 1 não está nesse padrão, o 2 também não está, o 3 está, o 4 não está, o 5 está e o 6 não está. Então esse é o padrão 3 aqui, ó, tá bom? A altura do padrão 3 é essa aqui, ó. Beleza? Então imagina que, ó, você tem todos os padrões na tua mão, tá? Imagina que você, né, uma quantidade gigantesca, né? Porque, tipo, se eu tenho N retângulos, eu posso ter até 2 elevado a N padrões, porque cada padrão é um vetor 0, 1, né? De N posições, então eu posso ter até 2 elevado a N vetores desse aqui. Então eu posso ter até 2 elevado a N padrões diferentes. É claro que nem todo padrão é válido, porque tipo, para ele ser um padrão mesmo, a soma das larguras dos retângulos tem que ser menor ou igual a L. Tá? Então nem sempre você vai ter exatamente 2 elevado a N padrões. Tá? Só que, em geral, não dá para saber se esse número de padrões, né? No geral, a gente meio que meio que tem muitos, entendeu? É uma quantidade exponencial, tá bom? Beleza. E aí, quando a gente for montar a nossa solução, a gente vai pensar nesses padrões. Então, tipo, eu peguei essa solução aqui, ó, que eu escolhi o padrão 1, o padrão 2 e o padrão 3, tá bom? Então, agora, no nosso modelo, a gente vai pensar nesses padrões e na hora de compor a solução, a gente vai pegar alguns desses padrões. A gente vai falar, se eu pegar esse padrão junto com esse outro e junto com esse outro, eu atendo todas as minhas encomendas lá, né? E aí, lembrando que eu quero minimizar a soma dos APs aí, né? Do AP1 mais AP2 mais AP3 aqui no caso, certo? Eu quero minimizar a soma das alturas aí dos padrões que eu escolhi, certo? Bom, pelo que eu expliquei para vocês, é o modelo aqui, né? Já tá na cara do gol aqui para vocês entenderem qual é o modelo. Ó. Então, qual que é o modelo? Primeiro, ó, vamos entender quem é esse P torto aqui. Ó. Quem que é esse P torto? É o conjunto de todos os padrões válidos, né? Então, são todos os vetores binários de n, dimensão n, né? Tal que a soma das larguras dos retângulos desse padrão é menor ou igual a L maiúsculo, que é a largura da faixa. Certo? Lembra que o P aqui é o vetor característico, né? Então ele é 0, 1, tá? Então se o elemento I está no padrão, esse PI vai ser 1. Se o elemento I não está no padrão, o PI vai ser 0, certo? Aí eu estou multiplicando pela largura do retângulo, então se o retângulo está no padrão, eu estou somando a largura dele. Se não está, eu não estou somando, tá bom? Isso aqui ainda não é modelo, tá? Isso aqui é a definição, tá? É a definição de quem é o P. Tá bom? Isso aqui não é uma restrição do modelo, tá, pessoal? Isso aqui é uma definição do que é o conjunto P, tá bom? O Pzinho, P torto aqui. Beleza. Aí no nosso modelo, a gente vai associar uma variável binária para cada padrão. Então vocês já estão vendo aqui aonde isso vai dar, né? Porque eu acabei de falar para vocês que eu tenho uma quantidade exponencial de padrões e eu estou associando uma variável a cada padrão, significa que eu vou ter uma quantidade exponencial de variáveis, certo? Né? Ou seja, a gente vai, né, dando spoiler aqui, a gente vai precisar de geração de colunas para resolver esse troço, certo? E aí, essa variável de decisão, qual é a interpretação dela? É 1 se eu escolho o padrão, e C somente C, né? Então, é 1 se eu escolho o padrão e 0 caso contrário,
beleza? Aí qual que é a altura do padrão? A altura do padrão é o máximo, a altura máxima dentro dos elementos que estão no padrão, certo? Então max disso aqui, ó, para todo item i, aí eu vejo se ele está no padrão, eu pego a altura dele. Então pegando a altura do maior retângulo que está dentro do padrão, e isso vai ser a altura do padrão P, beleza? Agora sim vamos olhar para o modelo então, ó. O que a gente quer minimizar, ó? Então a gente vai olhar para todos os padrões e vai somar aqui, ó, a altura do padrão vezes a variável que indica se o padrão está ou não está escolhido, lá está ou não está na nossa solução. Tá bom? Então estou somando as alturas dos padrões e eu quero minimizar a soma das alturas dos padrões que eu escolhi, certo? E aí qual é a restrição que eu tenho que satisfazer? É a restrição de que cada item i, né, ou seja, cada retângulo i, tem que estar exatamente em um padrão. Né? Então vou somar aqui todos os padrões, né? E aí, aí eu vejo os padrões que tem o item i, né? Na verdade, esse somatório aqui eu estou pegando todos os padrões que tem o item i, né? Porque o PI, quando ele for zero, né, vai multiplicar o π de P por zero. Né? Então, tipo, eu estou somando aqui as variáveis de todos os padrões que contém o retângulo i e eu tenho que escolher exatamente um, tá bom? Então, quando eu for olhar aqui para a minha solução, o meu item i, ele tem que estar em algum desses lugares aqui, ó, tá bom? Em algum dos padrões que eu escolhi. E exatamente um deles, tá bom? Não pode não estar em nenhum e também não vai poder estar em dois ou mais, tá? Ele vai estar exatamente em um deles, tá? Beleza. E aí as variáveis, né, são binárias. Certo? Deu para sacar qual que é o modelo, pessoal? Beleza. Aí agora a gente tem que pensar, né? Como que a gente resolve esse modelo, né? Eu já falei para vocês que é fazendo geração de colunas. Então, primeiro assim, como que a gente resolve a relaxação linear desse modelo, tá? Não estou entrando nos méritos aqui do 0,1 ainda, tá? Então vamos primeiro resolver a relaxação linear, tá bom? Porque assim, dando um spoiler, tá, pessoal? Quando a gente foi ver plano de corte, primeiro a gente viu tipo, como resolver um programa linear com o método de plano de corte. Depois a gente foi ver como resolver um programa inteiro usando o método Branch and Cut, certo? Que mescla Branch and Bound com plano de corte. Dando spoiler, o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa. Primeiro a gente vai ver como resolver um programa linear com geração de colunas, e aí depois a gente vai mesclar o Branch and Bound com a geração de colunas, tá bom? Que aí a gente chama isso de Branch and Price, tá? Mas isso não é para a aula de hoje. A aula de hoje vai ficar só na geração de colunas, tá bom? Então a geração de colunas primeiro só para resolver a relaxação linear, tá? Então o π do P aqui vai ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, tá bom? Beleza. Bom, aqui tem um slide aqui só para dizer que o negócio é gigante, né? O que eu já falei para vocês aqui. Então, se a gente olhar aqui pro... Ah, não, tá bom, acho que vocês vão... Não precisa disso aqui, não. Vamos para cá, vou pular aquele slide ali também. Então aqui, ó, agora vamos olhar então para o meu programa linear primal, tá? Aqui não está muito bem dividido aqui, ó. Imagina que aqui, ó, onde está o mouse aqui é onde termina o meu programa linear primal e aqui embaixo vai estar o dual, tá bom? Que acontece, ó? Eu estou olhando agora para relaxação linear, tá? Então ele tem a restrição de não negatividade. Aqui, como já tem a restrição de não negatividade e tem a restrição aqui de igual a 1, eu não preciso ter a restrição do π, eu estou falando π, isso aqui é lambda, né? Π é esse cara aqui, ó. É lambda p, eu não preciso ter a restrição de lambda p menor ou igual a 1, tá bom? Porque tipo, eu já tenho essa restrição aqui dessa soma ser igual a 1. Tá? Então não tenho como colocar 2 aqui, tá bom?
Então, beleza. Então, a relaxação linear é só colocar a restrição de não negatividade no lugar da restrição de integralidade, nesse caso aqui. Tá? Então, aqui, ó, agora vamos aplicar lá o conceito da dualidade que a gente viu lá no começo da aula. Então, eu tenho esse programa linear primal, né? E aí eu vou associar uma variável dual aqui, ó, a cada restrição, certo? Então, eu tenho uma restrição para cada item i aqui, para cada retângulo i, então eu vou ter uma variável dual π de i para cada restrição aqui, ó, tá? Aí, tipo, a gente vai fazer aquela receita de bolo que a gente fez lá, né? A gente vai pegar para cada coluna que tem aqui, então aqui tem uma coluna para cada p em p torto aqui, ó. Aí, para cada coluna aqui vai virar uma linha aqui no dual, né? Então, para todo p no p torto, eu vou ter uma restrição. Aí, quais vão ser, qual que vai ser o lado esquerdo dessa restrição aqui, ó? Eu vou olhar para os coeficientes da coluna correspondente aqui, ó. Então, tipo, uma coluna que corresponde a um padrão aqui, ó, aonde que vai ter os coeficientes dela? O desenho aqui não está ajudando muito, né? Deixa eu olhar para cá, ó. Quando a gente olhar para um padrão aqui, ó, por exemplo, esse padrão P4 aqui, ó, quando a gente olha na coluna, ó, quais são os coeficientes dele? É tudo 0, 1, né? E ele vai ter 1 aqui, ó, na posição dos retângulos que estão dentro daquele padrão, certo? Então, esses vão ser os coeficientes desse cara aqui na coluna. Então, quando eu for olhar no dual, qual que vai ser o coeficiente desse cara aqui, ó, né? Ele vai ser 1 nas linhas que ele tem o item lá, o retângulo, e 0 nos que ele não tem, tá bom? Aqui, como tá usando esse negócio do vetor característico, eu acabo somando para todos os itens i, né? Tipo, todo item i, porque, tipo, né, ele vai ser 0 ou 1 aqui, enfim, tá bom? Então, tipo, o coeficiente dele era pi aqui, o coeficiente dele vai ser pi aqui também, tá bom? Depois, qual era o coeficiente do padrão P na função objetivo? Era AP. Então esse é o valor que vai ficar do lado esquerdo aqui, ó, AP. Tá bom? O primal aqui agora é minimização, então o dual vai ser maximização, certo? Beleza, fizemos a fórmula do bolo lá, tá bom? E chegamos no dual aqui, tá bom? Ou seja, o que eu preciso fazer para gerar uma coluna aqui no primal? É a mesma coisa que gerar um corte aqui no dual. Então agora a gente vai fazer o que a gente já sabe, que é assim, como resolver esse problema de separação aqui dessa inequação aqui, ó, tá bom? Então vamos olhar para esse cara aqui agora, ó. Então vamos ver aqui, ó. Ó, essa inequação, eu vou jogar o lado esquerdo aqui, ó, para o lado direito, tá? Então ficou aqui, ó, AP menos o somatório que estava lá do lado esquerdo. Isso é o que eu vou chamar de AP barra, tá? É o AP barra, que vai ser o custo, a gente vai chamar isso de custo reduzido de um certo padrão P aqui, ó, tá bom? Então, o custo reduzido do padrão P é a altura do padrão P menos a soma para cada item que está no padrão, eu vou pegar o π do i, é o valor lá da variável dual associada àquele retângulo i, tá bom? Aí, ó, essa restrição, quando eu joguei esse cara pro lado direito aqui, ó, a restrição ela estava dizendo que esse negócio todo, ele tinha que ser maior ou igual a 0, certo? Então, se ele tem que ser maior ou igual a 0, e aí eu quero ver se eu encontro uma inequação dessa violada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um cara que minimiza esse termo aí, né? É ruim ficar indo e voltando aqui no slide, né? Mas, enfim. Certo? Ó, tipo, imagina que esse negócio foi para o lado direito aqui, ó, esse somatório foi para o lado direito. Então, ficou esse negócio todo aqui, que é o custo reduzido, tá? Então, ó, lembra que o custo reduzido é essa bagaça toda aqui, né? Então, vai ficar o custo reduzido maior ou igual a 0. Se o custo reduzido tem que ser maior ou igual a 0, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar um padrão P que tenha custo reduzido mínimo, certo? Por que mínimo? Porque, tipo, se o mínimo já for maior ou igual a 0,
Aí eu posso parar, né? Não tem mais corte que eu vou colocar. Eu vou falar, pô, se o custo reduzido mínimo aqui já é maior ou igual a zero, então todos os padrões têm custo reduzido maior ou igual a zero. Por outro lado, se eu encontrar um padrão P com um custo reduzido menor do que zero, portanto, custo reduzido negativo, né? Se eu encontrar um padrão com custo reduzido negativo, significa que essa restrição está violada no dual. Entendeu? Então é o corte que eu vou colocar no dual, ou também equivalentemente é a nova coluna que eu vou colocar no primal. Certo, pessoal? Então, nenhuma novidade aí, né? Então é isso que a gente tem que resolver, ó, encontrar um padrão que minimiza esse troço todo aqui, ó, tá bom? Aí, ó, como que a gente vai resolver isso, tá? A gente vai... e não estou dizendo que tem que ser assim, tá? Mas é uma solução possível do problema, né? Que é assim, bom, a gente vai resolver isso para cada altura, tá? Então, dentre todas as alturas que tem lá no nosso conjunto de entrada, deixa eu voltar aqui, ó. A nossa entrada tinha... Vamos pegar aqui, ó. Então a nossa entrada ela tem 6 caras aqui, por exemplo, né? Então tem essa aqui é uma altura, a altura do 1, essa é a altura do 2, essa é a altura do 5, essa é a altura do 6, a altura do 3, a altura do 4. Então quando eu estou falando lá na frente para cada altura, eu estou considerando cada uma dessas alturas aqui, tá? Se você tiver itens que têm altura repetida, aí você não precisa fazer 2 vezes para a mesma altura, tá bom? Então, tipo, considerando as alturas distintas, eu vou fazer uma vez para cada altura, tá bom? Sem repetir alturas aí. Aí, tipo, uma vez que eu fixei a altura, então eu falo, vou tentar para essa altura aqui, ó, tá? IK, né? Desculpa, altura AK, né? Então, quando eu considero uma certa altura AK, aí eu vou ter esse conjunto de itens IK, que são todos os itens menores ou iguais a AK. Ou seja, são todos os retângulos que, se eu colocasse junto com um retângulo que tem altura AK, eles iam tipo caber dentro do mesmo padrão e a altura desse padrão ia ser menor ou igual a AK, certo? Na verdade, a gente vai considerar que a altura do padrão é AK, tá bom? Então, a altura do padrão é AK. Portanto, se a altura do padrão é AK, eu só posso colocar itens menores ou iguais a AK dentro desse padrão, certo? Beleza. Então, tipo, e aí eu vou testar, vou ter que, tipo, eu vou considerar, então, todos os AKs aí possíveis, tá? Que são todas as alturas possíveis lá, dos retângulos da entrada. Aí, tipo, quando eu estou considerando uma certa altura fixa, qual é o problema que eu tenho que resolver? Como o AK vai ser a altura do padrão que eu vou encontrar, então nesse termo aqui, ó, eu já sei quem é o AP, certo? É a altura do padrão, né? Eu já fixei que é AK. Então, tipo, eu já sei qual é a altura do padrão. O que falta descobrir é isso aqui, ó, é esse termo aqui, ó, que são os itens que eu vou colocar no padrão. Eu tenho que escolher lá itens que com esses pis aqui de cada item que otimize aqui isso para mim. Né? Aí, como eu falei que eu queria encontrar o cara de custo reduzido mínimo, mas eu já sei o termo aqui que tem esse termo aqui, AP, então falta descobrir esse outro termo aqui que está negativo aqui, né? Está com menos aqui, então eu tenho que maximizar isso aqui, certo? Se eu quero minimizar o custo reduzido, eu tenho que maximizar esse somatório aqui. Porque depois eu vou, né, pegar o AP menos esse somatório. Então eu tenho que maximizar esse somatório. Tá? Então o problema que eu tenho que resolver é maximizar esse somatório, tá? Considerando só os itens que estão em IK, ou seja, itens que têm altura menor ou igual a AK, porque o AK é a altura da vez aqui, tá? Então eu só posso escolher itens que caibam dentro do padrão, né? Então que estejam na altura máxima aqui de AK, né? E aí eu tenho essa restrição aqui, ela precisa ser satisfeita também, que é o quê? Quando eu somar a largura dos itens que eu for escolher, tem que ser menor ou igual à largura da faixa, certo? Então a soma das larguras dos itens que vão estar no padrão tem que ser menor ou igual à largura da faixa.
e eu quero maximizar os pis desses itens que eu vou escolher, desses retângulos que eu vou escolher, a soma dos pis, né? Certo? E lembrando que esse π aqui, ó, é o valor da variável dual, certo? Então, quando eu resolvi o programa primal aqui, restrito às colunas que eu tinha colocado, eu automaticamente resolvi também o dual restrito aos padrões aqui que eu tinha colocado, né? As restrições aqui que eu tinha colocado. E aí eu tenho aqui esses valores desses πs aqui, ó, são os valores das variáveis duais, tá bom? Eu tenho ele calculado já, tá, pessoal? Então, no caso, quando eu falo π de i aqui, ó, nesse programa linear, o π de i é uma constante, tá? Nesse programa linear, o π de i é uma variável, mas nesse aqui é uma constante, tá bom? Então, eu resolvi esse programa linear, portanto, eu sei qual é o valor do π, e agora eu vou resolver esse outro programa linear, tá bom? Na verdade não é um programa linear, é um programa inteiro, né, que eu tenho que resolver. Certo? Mas nesse programa inteiro, o π do i para mim aqui é uma constante, tá bom? O que não vai ser constante para mim é o p do i. O p do i aqui para mim que é variável, tá bom? É engraçado porque, né, e nesse caso aqui o π do i é constante, né? Porque o padrão já está definido, então o P do I ele é 0 ou 1, né? Se o item está no padrão, ele é 1, se não está, é 0. Aqui eu não sei ainda qual padrão que eu vou escolher, né? Eu vou resolver isso aqui justamente para gerar um padrão novo, né? Gerar um padrão que não estava incluído ainda lá no programa primal, certo? Então, agora, que problema que é esse aqui, né, pessoal? Ó, vocês sabem que é isso aqui, ó? Pensa um pouco aí, ó. Se você pensou na mochila binária, você acertou, né? Mochila binária, né? Eu tenho que escolher itens aqui, maximizar o peso desses itens, que o peso aqui no caso é o π do item, e eu tenho que satisfazer a capacidade da mochila aqui, ó, que é L, né? Certo? Problema de mochila, tá bom? Então, ou seja, para gerar uma coluna nesse meu modelo aí, eu tenho que resolver o problema da mochila, que é um problema difícil, né? Só que na prática tem que ver assim, primeiro, essa largura aqui, ela não sendo muito grande, né? Esse problema acaba ficando fácil na prática, né? Então, enfim, quer dizer, não é só na prática, não, é na teoria também. Se eu consigo dizer que essa largura aqui, ela tem limitada aqui pelo tamanho, pela quantidade de itens aqui, né? Se ela for polinomial, né? O número que está aqui for polinomial na quantidade de itens, aí o problema da mochila dá para resolver com o algoritmo polinomial, tá bom? Então o problema da mochila, apesar da gente ter falado bastante dele, ele é um problema bem resolvido, tá, pessoal? Um problema muito bem resolvido, tá? Então, ou seja, gerar coluna lá para esse modelo, eu tenho que ficar resolvendo várias vezes o problema da mochila, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó, vou começar para resolver a relaxação linear desse modelo, eu vou começar com alguns padrões lá que eu vou colocar inicialmente, aí eu resolvo o programa linear, depois eu fico gerando colunas novas, resolvendo o problema da mochila, tá? Então eu vou ficar resolvendo o problema da mochila, colocando novos padrões aqui, rodando de novo, resolvo o problema da mochila, incluo um novo padrão, resolvo de novo, até esse negócio acabar, tá bom? Até eu resolver o problema da mochila aqui e chegar num cara que o custo reduzido dele é maior ou igual a 0. Tá bom? Quando eu olhar lá a altura, menos isso aqui, isso, que é o custo reduzido, né? Se isso aqui der maior ou igual a 0, é porque já era, tá bom? E aqui, ó, só uma coisa, tá? Eu preciso fazer isso para todas as alturas, tá? Então, tipo, para eu dizer que acabou, é porque eu rodei para todas as alturas e para todas as alturas o custo reduzido deu maior ou igual a 0. Aí eu posso parar, certo? É isso, pessoal. Acabamos aqui. Então é isso, pessoal. A aula de hoje é isso aí, tá bom? Na semana que vem a gente fala aí do método Branch and Price, tá bom? Abraços aí, pessoal. Tchau, tchau.